Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós participarmos de um culto tal como este, né? Por quê? Porque do começo até agora nós estamos participando de um culto cristocêntrico, né? O que é? Cristo, Jesus, no centro do culto. É o assunto do nosso culto. Foi o assunto na palavra devocional do Israel, quando ele falou de Ruth, o assunto das canções, o assunto dessa última canção, então, né, que foi no cerne daquilo que nós pregamos. Porque Paulo uma vez ele disse: nada me propus saber entre vós, a não ser a Cristo, e este crucificado, né? É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, que veio para nos salvar, que nos dá uma vida nova, uma vida diferente, marcadamente diferente. E essa é a mensagem que nós devemos proclamar também por onde formos. Em cada lugar que a gente vai ministrar, Deus coloca uma diferente. Não é sempre a mesma palavra, porque a gente olha o exterior, mas Deus olha o interior, a necessidade do lugar, né? O pregador que prega a mesma pregação para grupos que são extremamente diferentes uns dos outros, ele acha que então é só falar, né? Mas não, existem diferenças, e nós vamos ver isso hoje. Aqui na igreja temos o privilégio de podermos falar, de podermos dar carne, né? Substância para os irmãos. Eu convido então os irmãos que abram as suas Bíblias em Judas, que é um livro que fica antes de Apocalipse, né? Tem Judas e logo em seguida tem Apocalipse. E é um livro que só tem um capítulo, né? Então já lá no comecinho nós vamos ler, lembrando que Judas não é o Judas Iscariotes, né? Judas, ele é irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão na carne, filho da Maria e do José, né? Assim como Jesus tinha outros irmãos, um deles é Tiago, que escreveu também uma carta muito bonita, né? Quando nós lemos nas epístolas gerais, também é irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, né? Porque Jesus tinha muitos irmãos e irmãs, conforme atesta os evangelhos, né? Nós vamos nos colocar em pé, então, para a leitura da palavra de Deus, e eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas no livro de Judas, logo após a leitura. Vamos ler? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Até aqui, vamos orar. Senhor, carecemos agora da ação, da unção,
da manifestação do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos tanto falar quanto ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva nesse momento, que a Tua palavra entre, Senhor, na mente, no coração, que nenhuma distração nos leve, Senhor, através dos nossos pensamentos, a outros lugares que não seja aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Judas, ele já não se exalta, né? Ele já começa dizendo, Judas, servo. De quem? De Jesus Cristo. Ele está escrevendo, ele poderia dizer, aqui é Judas, o irmão do Senhor Jesus. Né? Não, ele fala, servo do nosso Senhor Jesus Cristo e irmão do Tiago. Olha como que ele se apresenta. E ele se dirige àqueles que são chamados, queridos e conservados pelo Senhor. Né? E ele vai escrever uma carta, então, a estes irmãos e, por inferência, também a nós. E ele fala algo interessante que nós falamos aqui no começo do culto. Porque no versículo 4, ou melhor, no versículo 3, ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação que nos é comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Os irmãos estão entendendo? Ele tinha uma vontade. Qual que era a vontade dele? Falar de uma doutrina bíblica, soteriologia. Falar sobre salvação. Né? Mas ele disse, olha, mas, porém, tive por necessidade tratar de outro assunto. Qual assunto? Apologética cristã. Né? Parece os nomes complicados, né? Soteriologia é a doutrina da salvação, e apologética se refere à defesa da fé. Ele diz, queria falar de salvação, que é o tema central da Bíblia, Jesus, mas é necessário eu vos exortar a batalhar em defesa da fé. Apologética cristã. E ele diz o motivo, no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que fazem o que com a igreja? Eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo é que a igreja estava sendo invadida sorrateiramente, porque diz aqui, se introduziram alguns, e esses indivíduos, estes líderes, estavam convertendo em dissolução a graça, aquilo que ele queria falar. Ele queria falar do Evangelho da graça, né? Ele queria falar da salvação que nos era comum. Mas como entraram na igreja indivíduos que transformavam em dissolução a graça, e eles estavam disfarçados ali dentro, sorrateiramente, tem algumas versões, Judas resolveu falar sobre a defesa da fé. E ele começa então a descrever esses indivíduos que entraram na igreja. Descrever, mostrar claramente como eles eram. E sabe para que serve? Para nós também. Tudo que está na Bíblia servia para a época e também serve para nós. Porque nós não estamos distantes disso. Porque também, sorrateiramente, disfarçadamente,
se introduzem na igreja de uma forma geral. Não estou falando aqui dessa igreja, estou falando igreja como um todo, né? Certos indivíduos que mudam a teologia cristã, pervertem aquilo que está claramente escrito, ensinado nas Escrituras, e transformam em dissolução a graça de Jesus Cristo. Então, trocando em miúdos e trazendo para o contexto da nossa época, são indivíduos que trazem teologias que destroem a visão da graça de Deus. Teologias. Lembra que eu falei agora no começo que bom ter uma igreja cristocêntrica, porque a teologia saudável, ela é cristocêntrica. A teologia saudável fala da cruz, a teologia saudável fala da graça de Jesus, a teologia saudável fala da morte e da ressurreição de Jesus. A teologia saudável é o Evangelho, é a boa notícia, é a boa nova, que é proclamada então nos 4 cantos da terra, como Jesus nos ordenou. Só que estes que invadem as igrejas, eles transformam em dissolução essa mensagem da cruz, né? Sabe, essa semana eu tive uma experiência com as teologias da internet. Não sei por que cargas d'água, porque normalmente no feed nosso, na página inicial, quando a gente liga lá o YouTube, por exemplo, aparece coisas relacionadas àquilo que a gente pesquisou, né? Eu olhei assim, alguém está usando meu perfil, e começou a aparecer teologias de internet. E Deus colocou no meu coração, está na hora de falar novamente sobre isso, sobre Judas, por causa dessas teologias de internet. Por quê? Porque as pessoas assistem, se alimentam, consomem para a sua própria condenação, quando torna em dissolução a graça de Deus. Então, o livro de Judas, ele é muito atual, porque ele especifica claramente o que acontece quando essas teologias dos infiltrados começam a prevalecer na igreja de Cristo. Quais são essas teologias que transformam em dissolução a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, depois de Judas, dá diversos exemplos, né? Primeiro ele fala do povo de Israel, que Deus salvou, mas depois destruiu os que não creram. Ele fala dos anjos que não se mantiveram no seu lugar, mas saíram da sua própria habitação, e Deus os tem conservado em abismos eternos e reservados para o dia do juízo. Depois fala de Sodoma e Gomorra, aquela cidade que foi destruída, fazendo assim a comparação com esses indivíduos que entraram na igreja. Mas nós não queremos isso hoje. Nós queremos entender as teologias que esses indivíduos trazem para substituir a cristologia, o centro, o cristocentrismo que deve haver na igreja. E a primeira teologia que é mencionada aqui por Judas, e que os irmãos vão identificar, está no versículo 8. Olha só, o versículo 8, vamos ler. Alguém tem a Nova Versão Internacional aí? Ah, tá, depois eu vou precisar de você, então. Então diz assim no versículo 8: e contudo, também estes, está se referindo, sabe a quem? Esses infiltrados, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam
a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. A primeira teologia que aparece aqui e que Judas denuncia é a teologia demoniocêntrica. Teologia demoniocêntrica. E como é que a gente sabe que isso daí é uma teologia demoniocêntrica, né? Ali, ó, vituperam as autoridades. Na versão ali da Letícia está o quê? Difamaram os seres celestiais. Difamando os seres celestiais. Mas e o exemplo que vem logo em seguida? Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que é uma teologia demoniocêntrica? É uma teologia que coloca no centro da pregação não o evangelho, mas os demônios, mas os principados, as potestades, mas a batalha espiritual, a guerra espiritual, os demônios que gostam de determinadas cores. Agora, estes homens, eles faziam justamente isso. O que eles faziam? Eles vituperavam as autoridades. Como é que está na sua versão? Difamavam os seres celestiais. Quando se fala de seres celestiais, está se referindo aos anjos. Anjos de Deus, anjos caídos. E como que a gente pode difamar os seres celestiais? Quando a gente começa a inventar coisas que a Bíblia não diz a respeito do mundo espiritual. Ali no versículo 10 diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Como é que está a sua tradução, Letícia? Esses tais difamam tudo que não entendem. Estes tais difamam tudo que não entendem. Sabe? E ainda diz mais, olha: e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Essa teologia pregada, demoniocêntrica, é aquela que dá o endereço, dá o CPF do demônio, diz do que ele gosta, do que ele não gosta, que ele se manifesta vindo como barata, que ele possui gatos e cachorros, né? Que ele... daí tem todas aquelas coisas que eles colocam no meio, né? Que é o tal do misticismo religioso, porque se manifesta uma pombagira, se manifesta um preto velho, se manifesta um Zé Pilintra, se manifesta... E aí vai... E no meio evangélico começam a dizer, olha, os pastores pregando, a gente tem um pastor macumbeiro lá no Bom Retiro, que ele só fala disso, né? O que o demônio gosta, o que não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, é demônios regionais, é demônios territoriais, é maldição hereditária, porque um antepassado fez um pacto com o demônio, ou entregou não sei quem lá para o demônio, e é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, e a pregação fica demoniocêntrica. O arcanjo Miguel, na hierarquia dos anjos, né, arcanjo, ele diz a palavra que ele não ousou ficar pronunciando o quê? Juízo de maldição. Mas ele fez o quê? O Senhor, quem? Quem que é o Senhor? Jesus. O Senhor te
te repreenda. É assim que a gente trata com demônios. Os demônios existem, é fato, mas nós repreendemos em nome de Jesus, e a gente não precisa ficar conversando com o demônio. Quando os demônios chegavam para Jesus, queriam conversar, o que Jesus mandava fazer? Cala-te e sai dele. Não tinha brincadeira com o demônio, não tinha entrevista com o demônio. Teologias demoniocêntricas tiram o foco de Jesus e colocam nos demônios. E daí eles usam aquele texto lá de Efésios, no capítulo 6, que diz assim: não é contra carne e sangue que havemos de lutar, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Só que não lê o resto. Portanto, o que é para fazer? Tomai toda a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Capacete da salvação, certo? Couraça da justiça, que vai aqui. Os lombos, costa aqui, ó, cingidos os lombos com a verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, usando a espada do Espírito, o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo fala isso, e depois o que ele diz? Paulo diz assim: com toda oração e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja manifesto o mistério do Evangelho nas pessoas que me ouvem, do qual eu sou embaixador em cadeias. Pregar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Ponha o capacete da salvação e saia para pregar o Evangelho, não para pregar as artimanhas, as sutilezas, os mistérios de Satanás, mas o mistério do Evangelho de Cristo. No livro de Apocalipse tem uma igreja que era especializada em diabo, né? Sabe? Tem igreja que a gente vai que é especialista em diabo, né? Não tem? E vai lá, se quiser saber como é que o diabo funciona, é só ir nessas igrejas. Mas lá na igreja de Apocalipse, no capítulo 2, a igreja de Tiatira, tinha uma profetisa lá, chamada Jezabel, mulher que se diz profetisa, né? Então ela não era, ela se dizia, como acontece hoje em tudo quanto é canto aí, né? Uma que se diz profetisa já veio pela 10ª vez no Brasil, aí no tal de um festival que tem aí, para dizer que vai acabar a inflação, né? E daí no final ela disse: se vocês orarem, se não orar, vai continuar a inflação, né? Isso quando é assim fica fácil, né? Daí se não acabar, porque vocês não oraram. Mas a mulher que se diz profetiza, essa Jezabel, ela era especialista num assunto. Veja o versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina dessa mulher aí, tá? E não conheceram, como dizem, o quê? As profundezas de Satanás. As profundezas de Satanás. Os mistérios de Satanás. Os meandros de como Satanás age, que ele faz de manhã, de tarde, de noite. Como que ele ataca. Se ele vem de um jeito, se vem de outro jeito. Nós vivemos em especial uma época em que existem igrejas que basicamente se constituíram falando do diabo. Eu me lembro uma vez uma moça que me deu um livro, uma apostila sobre batalha espiritual. Ela falou assim: olha, foi aquela japonesa, não vou falar nome para a Marilda não ter que apagar, né? Foi aquela japonesa lá que ela foi em tudo quanto é centro de Umbanda, ela foi lá no Candomblé,
ela foi lá e consultou preto velho, pai de santo, consultou endemoniado, e chegava para ele e dizia: em nome de Jesus, diabo, você vai falar a verdade. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele é homicida, e quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque faz parte da natureza do diabo mentir, e você vai querer que ele fale a verdade. Daí o diabo fala, e seus anjos falam, seus demônios falam, e daí você faz uma apostila e vai vender para os crentes. Será que eu falo isso? Trouxas. Fazendo um cursinho caríssimo para ajudar a substituir o evangelho da graça de Deus por um evangelho demoniocêntrico. Mas o nosso evangelho é Jesus. Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. É boas novas, boas novas, boas novas. É salvação, salvação, salvação. Perdão dos pecados, libertação em Cristo. Quando você aceita Jesus, não tem mais maldição, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a maldição, nos fez criatura, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nova criatura. Então, a primeira coisa que é alertada por Judas aqui, o escritor do livro de Judas, é o evangelho demoniocêntrico. E ele diz até porque que ele é pregado, esse evangelho demoniocêntrico, no versículo 11, que diz assim: ai deles, porque entraram no caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? O que Caim fez de errado? Fez um culto sem sangue, e depois matou o irmão. Culto sem sangue não é culto. A gente tem que falar da cruz de Cristo, do sangue derramado. Segunda coisa, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Dinheiro, lucro. Sabe, quando vocês caem nessa, vocês estão ajudando esses caras a ficarem ricos. E depois diz o quê? E pereceram na contradição de Coré. Qual foi? Uma rebelião, a tentativa de impor um novo sistema de liderança no meio do povo de Israel. Abaixo Arão, abaixo Moisés, viva Coré, Datã e Abirão. Lembram disso? Coré pregava, né? Todos somos líderes. Por que esse Moisés se coloca como rei sobre nós? Todos somos iguais. Por isso que quando a gente vai na igreja, a gente pergunta: e você? Pastora Rebeca. Você? Pastor Leonardo. Pastor Israel. Pastora Letícia. Pastora Margarida. Pastora Marilda. Pastora Giane. Aí vai. Tudo é pastor, tudo é pastora, porque somos todos iguais, não tem diferença de liderança, né? E daí esses caras, eles pegam e ensinam isso para o povo, por causa de uma coisa que é terrível no coração das pessoas, que é o desejo de status, desejo de ser chamado, que eles acham que pastor, né? Mas daí quando eles inventaram isso, sabe o que eles fizeram? Todo mundo era pastor, daí não, né? O Marcos chega assim e olha assim: todo mundo é pastor, eu vou ser mais, né? E o Marcos diz assim: eu vou ser bispo, né? Para não ser igual. Daí chega o outro lá e olha assim: agora tem um monte de bispo, né? Já tem um monte de pastor, um monte de bispo, eu vou ser apóstolo. Eu vou ser apóstolo. E daí tem um bambambam lá nos Estados Unidos chamado
não precisa pagar, tá? Que é o Peter Wagner, que ele se coloca como apóstolo dos apóstolos. Estão entendendo? A rebelião de Corá. Esses caras são motivados e motivam também pela vaidade e pelo lucro. E por um culto que não põe Cristo no centro, que é um culto sem sangue derramado na cruz do Calvário. A segunda teologia, irmãos, que nós vamos falar, que Judas, ele alerta aqui através da sua mensagem apologética, está no versículo 12, vamos ler. Essa teologia aqui também é terrível, que eu chamo de teologias afetocêntricas. Já explico o que é. Diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. O que é uma teologia afetocêntrica? Teologia afetocêntrica é uma teologia baseada em agapais, né? Em reuniões de fraternidade, em reuniões de amor, né? As pessoas vivem assim, um coraçãozinho. Daí o pastor diz: olha para o teu irmão e diz: eu te amo mais do que tudo, eu te amo em Cristo. E abraça seu irmão, e abraça o outro, e abraça o outro, num festival de hipocrisia entre pessoas que às vezes nem se conhecem e nem se amam tanto assim, como se diz ali, que ainda não foram tratadas no coração, mas são reuniões baseadas no que o escritor chama de festas de fraternidade, amor fraterno. Ai, que delícia, que coisa. Eu não tenho nada contra, a gente faz direto aqui, né? A gente come junto, né? Toma umas Coca-Colas juntos, é legal, é bacana, mas isso não pode ser o centro, não, tá? Vamos fazer um banquete para chamar a comunidade, que para comer o povo vem. Já ouviram isso? Fazer café, fazer chá, né? Que daí o povo vem. As festas de fraternidade, onde não pregue sobre pecado, porque eles vão se escandalizar. Não fale sobre outro assunto, porque não dá bem. Vamos fazer uma pesquisa aqui de mercado para ver o que o povo quer ouvir. E a gente faz um chazinho com bolacha, panetone. Nada contra o chazinho, tá? Mas o chazinho não pode ser o centro. Olha, se o evangelho não for suficiente para atrair alguém, não é biscoito que vai atrair ninguém para a salvação, tá? Isso é um engano. E Jesus permitiu então que Judas deixasse esse texto inspirado no Espírito Santo, ou não é inspirado? Inspirado no Espírito Santo, dizendo que esses são manchas em vossas festas de fraternidade. A tradução da Letícia é melhor, né? São rochas submersas nas vossas festas de fraternidade. São recifes de coral. Tem algumas traduções que falam de recife. Sabe o que é um recife de coral? É aqueles recifes que ficam submersos, e daí vem a sua embarcação, o barquinho do crente, e começa a se chocar naquelas rochas, e daí começa a ter avarias, porque se choca com um, se choca com outro, se choca com outro, e daí a pouco uma rachadura, e daí a pouco começa a entrar água, e daí a pouco, devido a tantas batidas, ele afunda, por causa dessa
festas ou melhor, teologias afetocêntricas, né? Do afeto, né? Do carinho, né? Vamos fazer a festinha dos casais, né? Renovação de votos matrimoniais, né? Vamos trazer aqui, vamos fazer a festa não sei de que lá, vamos fazer a festa de outra coisa. E daí, para a gente não esquecer que somos igreja, a gente até menciona lá de vez em quando Jesus, mas o assunto principal é esse amorzinho fácil. Terrível. E Judas, ele continua dizendo, olha, estes são manchas, ou recifes, ou pedras submersas, rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo. Eu como pastor, isso aqui me dá calafrios, né? Imaginar um pastor que é pastor de si mesmo, né? Já pensou, Israel? Alguém pergunta para o Israel, ele está formado, já é pastor, e daí pergunta, quem é o seu rebanho? Daí ele responde, sou eu mesmo, né? O que você acha? Eu apacento a mim mesmo, eu cuido de mim, eu como das ovelhas, né? Da carne das ovelhas, eu me visto e me aqueço da lã das ovelhas, né? Mas, e as ovelhas? Não sei. Ovelha é um bicho que vai e vem. Se uma for embora, vem outra, lá da igreja da esquina. Pastores que se apacentam a si mesmos, são egoístas, não se importam com as ovelhas. Hoje em dia é comum o pastor nem ficar na porta para se despedir, né? Aqui a gente se despede no meio, né, da hora do cafezinho, mas em igrejas maiores o pastor olha para aquele bando de ovelhas e pensa assim, eu não vou perder meu tempo. Daí termina de pregar, vai para o gabinete, fica escondido, se quiser falar comigo, marca horário. E se tiver um segundo pastor ajudante, ele passa a missão que ele não gosta para esse cara. O povo está reclamando, vai lá e despeça-se no meu lugar, porque eu apacento a mim mesmo. E Judas já fala sobre isso, sabe? Às vezes me dá arrepio quando o método de evangelismo é bom fazer festa, eu gosto. Os agapais eram comuns na igreja, né? Se bem que Paulo, quando fala de um agapau lá, ele fala assim, vocês não têm vergonha? Quando vocês se ajuntam, é para pior e não para melhor. Sabiam? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque um come e o outro passa fome. Um se embriaga e o outro não tem o que beber. E daí Paulo fala da ceia do Senhor, como que ela deve ser e que deve se esperar uns pelos outros. Existem festas que têm o nome de festas de fraternidades, mas é um disfarce para uma teologia afetocêntrica sem Cristo. O Cristo é o apêndice, Cristo é o detalhe, Cristo é alguém que você deve até mencionar, mas não muito, porque você está atraindo, não com o Evangelho, mas atraindo com a comida. O Israel uma vez bateu no púlpito lá, numa igreja que ele estava pregando, e disse: eles dizem que os cretenses são glutões e comilões,
E isso é verdade. É fácil transformar uma igreja em igreja de glutões e comilões. Quando você tira Cristo e coloca um evangelho afetocêntrico. Os irmãos entenderam, né? Que a gente gosta das nossas... Mas por quê? Porque nós pregamos Jesus Cristo de manhã, de tarde, de noite, nos louvores, nos testemunhos. Toda pregação é pregação de verdade, não é conversa fiada para boi dormir. A terceira teologia que aqueles caras traziam para dentro da igreja está ainda no capítulo 12. E eu chamo ela de teologias mercadocêntricas. Sabe por que é uma teologia mercadocêntrica? Porque eles oferecem coisas. Sabe, quando você quer vender, você faz uma boa propaganda, né? E oferece coisas. Só que na igreja isso não funciona. Porque tudo que você oferece na igreja, que não seja Jesus, que não seja poder do Espírito Santo, que não seja a graça de Deus, é uma mercadoria que você não conseguirá entregar. Estão entendendo? Essas teologias mercadocêntricas, elas estão ali no versículo 12. Logo após a palavra apacentando-se a si mesmo sem temor, fala das coisas que eles vendem. Olha só, versículo, vamos continuar a leitura. São nuvens, como? Sem água. Nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. A teologia mercadocêntrica oferece chuva e mostra as nuvens e dizem, vai chover, e o povo fica anos esperando essa chuva de bênção. Bate o vento, leva embora e nunca recebem, depois de terem pagado muito já. Eu mencionei essa profetisa que veio no Brasil aí, falar que o Brasil vai vencer a corrupção e não sei o que lá mais, e que eles sempre aproveitam o assunto do momento, né? Só que ela já veio há 10 anos atrás falar as mesmas coisas, ela vive falando. Então, o povo daí fica lá, aleluia, glória, e fica olhando para cima a nuvem, porque vai chover. E, se não é Jesus que você está pregando, não vai chover. Entendeu? É uma mercadoria que você não entrega dentro da igreja, porque é mentirosa. O que mais que eles vendem e não entregam? Está ali na continuidade. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Esses caras são assim. Eles prometem muito fruto, mas são o quê? Árvores, o quê? Murchas, 2 vezes mortas, porque está morto em relação à sua condição de nascer morto em delitos e pecados, e mortos por não estarem plantados no solo da graça de Deus. Eles transformam em dissolução a graça do Senhor. Como podem estar vivos? Como é que está na sua tradução, Letícia? Das árvores. Final do versículo 12. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2
vezes mortas, arrancadas pela raiz. É árvores De outono, duas vezes mortas e arrancadas pela raiz. pela raiz, desarraigadas na minha versão. E o povo fica lá anos esperando frutos. Nessa teologia mercadológica que não entrega o produto que está vendendo, porque eles não têm. Outra teologia que esses falsos que entraram na igreja para perverter a doutrina da salvação e transformar em libertinagem a graça de Cristo, eu chamo de teologias de impacto e brilho. Nós vamos ler ali no versículo 13, tá? Olha o que diz: ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada o negrume das trevas. Essas teologias de impacto são como ondas impetuosas do mar, né? E eles chegam como ondas impetuosas do mar. Eles chegam fazendo um discurso impetuoso, grandioso, magnífico. Um tsunami vai passar por essa cidade. A primeira onda, já ouviram? A segunda onda, a terceira onda de poder e graça. E daí o que sai dessas ondas? Vamos ler? Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Quando passam essas ondas, o lixo que aparece é tenebroso. Alguém já viu o mar em ressaca? O que acontece? A ressaca no mar, ele fica agitado e começa a jogar para fora todo o lixo. E a praia fica cheia de lixo. E Judas está dizendo, esses falsos líderes, com essas teologias de impacto, são como ondas impetuosas. Na tradução da Letícia deve estar o mar em ressaca. Ondas bravias do mar. Ondas bravias do mar, que? Espumando seus próprios atos vergonhosos. Espumando os seus próprios atos vergonhosos. Por isso que nós temos outros líderes protegendo roubos e dissoluções. Por quê? Porque eles vêm com impacto. É a primeira onda, é a segunda onda. Nós vamos crescer e vai ser algo tremendo. E dali a pouco sujeira, 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 saindo por todos os lados, como um mar em ressaca, que espuma sujidade para todos os lados. As teologias de impacto e brilho. Continua ali, versículo 13 diz assim: estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Alguém já viu uma estrela errante aqui? É uma estrela cadente, já viram? Quanto tempo você ficou vendo a estrela cadente? Alguém aqui já viu uma estrela cadente? Quanto tempo ficou vendo? Hã? Brilha, some. E está reservado o negrume das trevas. Esses caras são fenômenos grandiosos que vão sumir. E vão para o inferno. E o exemplo disso está na conclusão
que Judas faz no versículo seguinte. No versículo 14 ele diz, destes, é bom o português aqui, destes quem? Destes falsos líderes, desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses caras que introduzem teologias de maldição, de morte, de condenação, demoniocêntrica, mercadológicas, que enfatizam o afeto antes da graça de Jesus Cristo, o Senhor. Para estes, diz assim, destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que está vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Sabe, vir no púlpito e pregar é uma responsabilidade para ser feita com temor e tremor. Porque aos ouvidos do Senhor Jesus, quando a cruz do Calvário é substituída pelo mercado bíblico, pelos demônios, pela afetuosidade piegas, aos ouvidos do Senhor Jesus, ele ouve como duras palavras que são ditas contra ele. E virá juízo sobre estes. Porque estes caras, versículo 16, são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas paixões, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando pessoas por causa do interesse. Na tradução da Letícia, provavelmente está a palavra adulando, né? Adulando pessoas por causa do interesse. Sabe o que é adular uma pessoa? Alguém conhece esse termo? O que é adular? Paparicar, né? Não vou nessa igreja, porque esse pastor aí não me paparica, não me adula. Adular é ficar falando, não te alerto sobre nada dos teus pecados, mas eu falo que você é bom, você é o melhor, você é grande, você é poderoso, você vai conseguir coisa, as nuvens estão cheias de bênção para derramar sobre você, né? Mesmo a pessoa estando atolada nos seus pecados, nos seus crimes diante de Jesus, com nenhuma pretensão de conversão e mudança e transformação, porque não se prega arrependimento. Quando João Batista começou a pregar, o que ele falava? Arrependei-vos. Daí logo em seguida Jesus começou a pregar, e o que ele falava? Arrependei-vos. Daí ele manda os apóstolos sair para pregar e diz, o que vocês devem pregar? Arrependei-vos. Daí Jesus morre, ressuscita, manda o Espírito Santo. Pedro vai pregar a primeira mensagem, o que ele diz? Arrependei-vos. Daí Paulo vai pregar, o que ele diz? Arrependei-vos. E o que a igreja tem pregado? Por isso que Judas ele diz assim no versículo 17. Agora falando para nós aqui, tá? Mas de vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, sejam apostólicos, né? Perseverem na doutrina dos apóstolos, lembrem das palavras que foram ditas
pelos apóstolos de Jesus. Daí no 18 ele diz assim: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências ou paixões, né? Olhe para a Bíblia, para a palavra. Não caia em artimanha, porque já foi falado pelos apóstolos que nos últimos tempos essas coisas iriam acontecer. E Judas termina dizendo duas características desses caras, esses falsos mestres. 19. Estes são os que causam divisões. O pessoal pergunta assim, por que tem tanta divisão, né? Bom, já está a resposta aqui. Estes são os que causam divisões e são sensuais. A palavra sensual, às vezes a gente sempre entende com conotação sexual, né? Mas não é só isso. Sensual é aquele que apela para os sentidos, tá? Sentidos físicos. Porque os irmãos sabem que nós temos sentidos, né? Quais são os nossos sentidos? Tato, visão, paladar, olfato, né? Eles apelam para o corpo. Entra também as pulsões sexuais, sem dúvida. Mas quando eu diz que são sensuais, eles apelam para isso. Por isso que o culto deles não pode ser que nem agora nós estamos fazendo, que é usar a cabeça. Tem que pular, tem que gritar, tem que chorar, tem que se emocionar. Tem que ter musiquinha no fundo. Enquanto está falando, está lá o guitarrista. Não. Quando você fala mais forte, ele altera o barulho da guitarra. Quando você fala mais fraco, ele diminui. Ou no teclado. Por quê? Porque é um modelo sensual da prédica, da pregação, do encontro cultico. E mais uma coisa que eles não têm o quê? Eles não têm o Espírito. Quem não tem o Espírito precisa da musiquinha de fundo. Quem não tem o Espírito... Sabe, você pode repetir as palavras de um grande pregador. Tá? Decora e repita. Já fizeram isso. Tem uma pregação do Jonathan Edwards, que ele pregava, né? Deu o pecador nas mãos de um Deus irado. Daí um seminarista decorou, palavra por palavra. Foi pregar. Quando o Jonathan Edwards pregava, o povo estava chorando, clamando, uns caíam no chão. Quando o seminarista foi pregar, o povo estava dormindo, roncando, não aguentava mais ouvir aquilo. Qual a diferença? É que a palavra é um recipiente. Se o Espírito Santo não avivar a palavra, serve de nada. E outra coisa, daí você vai precisar apelar para a sensualidade, né? Isso é para os sentidos. Vai ter que ter uma batida na bateria que simule as batidas do coração, né? Tum, 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 vai aumentando. E daí eu aumento o volume, eu aumento o meu jeito. Sensuais. Não tem o Espírito. Mas vós, amados, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Olha o coração pastoral de Judas, né? Ele dá essa bordoada, e daí ele sabe que muitos vão criticar essa mensagem,
Ele sabe que muitos estão apaixonados pelo erro, apaixonados pelas teologias demoniocêntricas, mercadológicas, afetocêntricas. Daí ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Sabe o que é misericórdia com temor? Os irmãos se lembram daquela época que tinha uma doença terrível, que não tinha cura, que eu não vou falar o nome, e que na década de 80, né? E todo mundo tinha medo de alguém que tivesse aquela enfermidade, e era transmitida pelo sangue, né? Contaminado. E os acidentes nas rodovias continuavam, e daí tinha o pessoal lá das ambulâncias do SEAT, né? Que precisavam socorrer, mas eles estariam correndo um certo risco e tinham medo, e havia muita ignorância a respeito dessa enfermidade. Daí havia um procedimento, Rebeca. Atenda, porém, coloque 2 luvas. Tende misericórdia com temor. Judas, ele diz assim: olha, tem gente que tem dúvida, que está já fisgada. Sobre estes, arrebate-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Porque o que existe ali, nesse meandro, nada mais é do que carnalidade. Nós devemos louvar a Deus. Nós vamos ler ali a doxologia final, no versículo 24, e que isso seja de bênção para essa igreja. Porque diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ele termina frisando aquilo que ele queria falar desde o começo, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor mesmo deixou para nós este livro, para que nós pudéssemos ser prudentes, cuidadosos, para que nós pudéssemos nos lembrar sempre daquilo que é essencial, do que é verdadeiro, para que nós não fôssemos enredados por ventos doutrinários, ó Deus, para que nós fôssemos maduros na fé. Nós te louvamos por isso e pedimos, ó Deus, que essa palavra difícil possa encontrar guarida, ó Deus, em cada coração. Nós te pedimos isso, nos submetemos a Ti e reconhecemos que o Senhor é o nosso único e grande Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Nos submetemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.